Bom, esse é um segmento em que a Roya não tinha uma atualização, né, digamos assim, já fazia um bom tempo. O nicho das lentes ocupacionais eu vejo como um segmento de lentes, né? É ainda pouco explorado, né, pelo menos no meu entendimento, poderia ser um mercado aí mais bem desenvolvido, mais bem explorado, né, pelo varejo óptico. Mas eu entendo também que muitas vezes isso não acontece por falta de informação, seja de quem está comprando, seja de quem está vendendo também, né? Então, eu trouxe aqui um conteúdo para a gente olhar um pouquinho isso também, entender como é que a gente pode explorar as possibilidades para que a gente possa ter aí bons resultados nesse nicho de lentes ocupacionais. Então, a gente está agora com a virada de tabela, nós vamos atualizar os dois produtos que a gente usa atualmente, né, Desktop Premium e Workstyle V Plus, então, respectivamente, sendo substituídos por Royalux WorkSmart 1 e Royalux ID Workstyle 3. Uma das coisas boas, a meu ver, os dois produtos, tanto o produto de menor custo quanto o produto mais personalizado, carregam agora o sobrenome Royalux. Então, isso por si só já traz um peso maior para o produto, né? Já valoriza mais essa nova geração aqui de lentes ocupacionais, né? Então, a primeira coisa é a gente tentar provocar no mercado, né, essa reflexão, né, do que seria um dia de trabalho ideal, né? Então, o dia de trabalho ideal, em geral, as pessoas podem classificar de diferentes formas, né? Eu penso que um dia de trabalho ideal é um dia sem dor de cabeça, é um dia em que você consegue ser produtivo, consegue levar a sua jornada de uma maneira mais leve, né? Enxergando bem, trazendo aqui para o nosso contexto, né? Enxergando bem, conseguindo realizar as suas tarefas, né, sem limitações e sem desconforto. Isso pode ficar comprometido muitas vezes, porque, especialmente para quem usa óculos, para quem está na fase da presbiopia, algumas limitações ali são colocadas, são impostas para esse perfil de usuário e que comprometem um pouco essa qualidade de vida no trabalho, comprometem o bem-estar geral no trabalho, seja por limitações visuais, seja por limitações na ergonomia, por muitas vezes precisar trabalhar com uma postura ali. Funciona, às vezes, para a pessoa enxergar melhor aquela determinada postura, mas não funciona no sentido geral, porque eventualmente vai forçar o pescoço, as costas, vai ter dor lombar, dor cervical, enfim. Então, acaba que, de alguma maneira, o tipo de óculos usado no ambiente de trabalho, especialmente por um presbítero, pode atrapalhar um pouquinho ali a jornada dele, né, o dia dele, e trazer alguns desconfortos, alguns inconvenientes. E isso muitas vezes ocorre porque na fase da presbiopia existem alguns padrões de solução oferecidos, de um modo geral. Um deles é o óculos convencional de perto, né, o popular óculos de perto. Esse é um tipo de solução muito restrito, limitado a uma distância demasiadamente próxima, né? O óculos de perto ele é produzido, né? A refração de perto ela leva em consideração uma distância média de 37 centímetros a 40 centímetros. Então, consequentemente, os ambientes de trabalho atuais demandam ali distâncias de perto um pouco diferentes. Então, não há, por exemplo, essa correção para a distância intermediária. E isso traz também uma falta de praticidade, porque esse consumidor, principalmente quando ele também tem alguma correção necessária para longe, ele precisa ter vários óculos para poder realizar uma atividade. Então, isso acaba se tornando inconveniente também, essa falta de praticidade. Muitas vezes, e em geral acaba sendo meio que a solução preferida da ótica, oferecer a lente progressiva. E o consumidor também acaba meio que optando pela lente progressiva porque ele entende que isso é uma espécie de solução tudo em um. Ah, eu vou resolver todos os meus problemas, todas as minhas necessidades com uma lente progressiva, com uma lente multifocal, porque ela já corrige para todas as distâncias. Isso não necessariamente é uma verdade absoluta, porque
dependendo da atividade profissional, dependendo ali do ambiente onde a pessoa conduza a rotina de trabalho dela, o óculos progressivo ele também vai trazer uma série de limitações, porque todo óculos progressivo ele tem a zona intermediária e perto, né, um pouco mais reduzida do que a zona de longe. E, naturalmente, na fase da presbiopia, as dificuldades maiores ocorrem para distâncias menores. Então, nesse tipo de lente, acaba trazendo ali certas limitações. Muitas vezes, especialmente com as lentes mais simples, tende a acontecer da pessoa ela ficar movimentando demais a cabeça para cima ou para baixo, porque se a gente olha um pouquinho essa ilustração que eu preparei aí, a gente vai perceber que essa faixa intermediária ela é muito curta. Então, nem sempre ela vai ser estreita como essa ilustração. Às vezes ela pode ser mais ampla até. O progressivo mais primo, ele vai trazer uma amplitude maior, mas ainda assim, para poder distribuir todos esses campos visuais, a parte intermediária sempre vai ser muito mais curta do que a de longe e a de perto. E aí uma pessoa, por exemplo, que passa horas do seu dia diante de um monitor, essa faixa intermediária muito curtinha, ela é insuficiente para que essa pessoa tenha uma rotina de bem-estar, uma rotina de conforto. Como consequência, isso muitas vezes vai gerar fadiga, estresse ocular, as dores no corpo, como eu falei, porque a pessoa fica muitas vezes tentando forçar a postura, adaptar a postura, a posição da cabeça, do pescoço, para poder conseguir desenvolver as suas atividades de trabalho com as limitações do óculos que ela está usando. E muitas vezes isso vai acabar culminando também numa queda de produtividade, porque a pessoa acaba parando toda hora, aí vai tomar um remédio, e aí fica ali, se ajeita na cadeira para um lado, para o outro, e a qualidade de vida acaba ficando comprometida também naturalmente. Muitas vezes esse incômodo ele vai irritando a pessoa, ele vai minando ali as energias da pessoa, né? Por que uma lente ocupacional deveria ser recomendada nessa situação? Por que uma lente ocupacional é uma ótima solução para esse ambiente de trabalho interno? E aqui a gente começa a olhar um pouquinho para isso. Numa lente ocupacional, a gente não tem o poder de longe, ou seja, a variação de potência entre a parte de cima da lente e a parte de baixo da lente é uma variação menor de potência. E quando essa variação é menor, uma distância menor a ser percorrida entre a potência intermediária e a potência de perto, a gente consegue trazer mais amplitude nos campos visuais dessa lente para esse cenário, para esse ambiente de trabalho. Então, o que a gente nota aqui, ó, é um corredor progressivo mais longo e também mais largo. Ou seja, a gente tem esse ganho de amplitude não só horizontal, que é algo que muitos progressivos conseguem oferecer, mas a gente também tem essa amplitude vertical. E é justamente esse corredor super longo, super suave, que vai trazer essa melhor ergonomia. Esse usuário ele vai conseguir ali realizar suas atividades na sua mesa de trabalho, na sua sala de trabalho, no seu ambiente ali laboral, de uma forma muito mais confortável, tendo uma visão com alto nível de precisão e com muito menos esforço. Ou seja, o dia dessa pessoa, a postura com a qual ela vai trabalhar vai ser muito mais agradável, vai ser muito mais relaxada. Consequentemente, a gente oferece para esse usuário mais liberdade no olhar. Então, vamos pensar, por exemplo, vamos olhar para dentro de casa, né? Quantos colegas dentro do Royal Lab trabalham com mais de um monitor? Muita gente trabalha com mais de um monitor. Então, ter essa liberdade no olhar é um fator importante que muitas vezes vai trazer esse ganho, né, de produtividade, a pessoa enxergando melhor, a pessoa tendo uma postura ali que não vai gerar cansaço, não vai gerar fadiga no final do seu expediente, e a gente consegue, com tudo isso, trazer uma sensação de bem-estar geral, que a pessoa passa a enxergar bem, percebe que ela não precisa ficar mexendo demais a cabeça, ajeitando demais a postura, a cadeira, a posição do monitor, sobe, desce, o que quer que seja.
E eu estou falando em monitor aqui, mas isso vale para diversas outras atividades que envolvam a distância de perto intermediário. Artesãos, por exemplo, artistas plásticos, arquitetos, dentistas, médicos, enfim, uma série de atividades profissionais que demandam bastante aí da visão intermediário e perto. E aí a gente falou primeiro num sentido geral, então eu quis trazer esse panorama geral de lente ocupacional para vocês, antes da gente falar propriamente dos produtos. Então, as nossas tabelas de preço novas que entram em vigor em abril, né, já foram disponibilizadas aí para vocês na versão digital. A versão física já começou a ser enviada também para os clientes. Então, quem já se antecipou, né, para dar uma estudada lá na tabela, já percebeu lá que o comparativo entre as duas versões, ele também foi utilizado conforme a gente tinha na versão anterior, né? Quer dizer, na versão atual, da tabela atual, a gente já usava esse comparativo. Eu não sei se todos puderam perceber o que tem de diferente desses produtos em relação aos antecessores dele, né? Então, começando aqui pelo WorkSmart 1, a gente vai ver lá o uso da tecnologia Stable View. Então, ali tem esse pequeno descritivo, né, de benefícios que pode ser encontrado na tabela e que também será visto em outros materiais de marketing. O Quick Focus, que a gente passou a conhecer nas lentes Royalux Dynamic, posteriormente no Lifestyle 4, ele também está sendo utilizado aqui no WorkSmart 1, com o devido benefício ali associado a ele. Enquanto que no Workstyle, no Royalux ID Workstyle 3, a gente tem aqui a inclusão de duas novas tecnologias que não estavam disponíveis no Royalux Workstyle V Plus e que quem já domina bem aí o conhecimento dos nossos produtos sabe que essas duas tecnologias elas estavam disponíveis em poucos produtos do nosso portfólio. O Adapt Easy apenas no MySelf, o 3D Binocular Vision no MySelf e no Lifestyle 4. Então, a gente sobe mais aqui o nível de qualidade e os recursos disponíveis para poder melhorar a experiência desse consumidor de lentes ocupacionais. Então, nós temos duas novas versões com mais recursos e com mais benefícios para poder oferecer para esse cliente. Além, é claro, de todos os outros recursos que a gente pode observar nessa tabela comparativa e que vocês já conheciam. No entanto, eu vou me ater a focar nesses recursos adicionais que a gente passou a utilizar nessa geração de lentes ocupacionais. Começando, é claro, pelo Stable View. Então, ainda que a gente fale muito, né, em ambiente de trabalho, ambiente interno e tudo mais, mas as nossas lentes ocupacionais, elas também permitem ali essa movimentação, essa correção com uma profundidade um pouquinho maior. Ela dá a esse usuário a liberdade para se movimentar dentro do local de trabalho dele. Então, são situações diferentes. A pessoa ela vai ter uma excelente experiência se ela estiver realizando atividades onde ela fique sentada. Mas muitas vezes, dentro do seu escritório, consultório, ateliê, o que quer que seja, do seu local de trabalho, essa pessoa precisa se movimentar de um lado para o outro e é importante que ela se sinta segura nesse momento. E o Stable View ele tem esse papel de reduzir essas distorções, especialmente ali nessa região periférica, né, nessa região oblíqua, ali nas diagonais, para que haja mais controle dessas deformações, para que haja uma imagem mais estável, de modo que essa pessoa se sinta mais segura, se sinta mais confiante quando tiver que sair da sua cadeira. Quando tiver que movimentar os olhos, ela está olhando aqui para
está atendendo uma pessoa aqui de um lado e ela precisa se virar para o outro lado, por exemplo, para acessar o seu computador, para acessar um arquivo, para pegar alguma coisa, ela poder fazer esses movimentos com mais naturalidade, sem aquela sensação de que, ah, caramba, parece que o mundo inteiro está balançando. O principal, né, o benefício no qual a gente vai focar aqui é essa percepção visual estável. A gente oferece agora para esse usuário de lente ocupacional uma experiência mais segura quando ele se movimenta. Quick Focus. Quick Focus, a gente conheceu essa tecnologia faz pouco tempo, né? E ela é trazida aqui no pacote de tecnologias do Royalux Work Smart Room. Então, basicamente, essa tecnologia ela se baseia no movimento natural dos olhos. Então, a gente analisa, entende como é que os olhos vão se movimentar, qual será o resultado, né, dessa prescrição nesses movimentos, nessa rotação dos olhos. E é claro, a gente também vai levar em consideração a DNP e o poder total de perto. Então, a convergência nesse caso aqui, né, ela também é levada em consideração. Então, a convergência, o movimento dos olhos em graus positivos, por exemplo, é diferente de como é em graus negativos. A DNP, a convergência em DNPs muito pequenas, ela, em geral, é diferente da convergência em pessoas com DNPs muito grandes. Então, a gente analisa esses aspectos para poder posicionar esse poder de perto de uma maneira que seja fácil, que seja naturalmente fácil para focar em distâncias próximas. Então, essas variações de foco, por isso o nome da tecnologia também, essas variações de foco, elas são rápidas. A postura é natural. Por quê? Porque o design da lente, a distribuição de potência da lente, ela foi configurada, ela foi distribuída na superfície dela, na superfície progressiva, de maneira que favoreça esse movimento natural dos olhos, para sair ali, nesse caso, né, do intermediário para o perto, levando em consideração, inclusive, essa convergência e esse poder total de perto. Aqui alguns fatos importantes sobre Royalux Work Smart Room. Primeiro é para quem ele é endereçado. Então, o Work Smart Room ele é uma excelente sugestão para quem já usa lente progressiva standard ou advanced, né? Então, produtos da parte de baixo e da parte mediana ali da tabela de preços. Então, ele é o ótimo segundo óculos para os usuários de Argus, de Dynamic e, eventualmente, até de Balances. Ou mesmo novos presbíteros, né? A pessoa, às vezes, já chegou na presbiopia, mas não está afim de usar progressivo e tampouco quer usar óculos só de perto também, porque acha que é óculos de velho, né? Então, o novo presbítero sempre é um bom candidato ao uso de lentes progressivas de um modo geral, seja o WorkSmart 1 ou, nesse caso, o WorkStyle 3. A realização do pedido ela é bastante simples, ok? Seguindo os padrões que a gente já está habituado a trabalhar. Então, será necessário para a realização do pedido a prescrição de longe e a adição. E o sistema já calcula a distribuição ali intermediário e perto. A conferência. Fica aqui a recomendação para vocês, tá, pessoal? Especialmente aí para o time da área médica, para os consultores híbridos. Orientem nas clínicas, nos consultórios, nos hospitais, sobre a conferência de lentes ocupacionais. Medir no lensômetro apenas o poder total de perto, ok? A gente ainda hoje, né, a gente se depara muito com situações em que a clínica reprova os óculos, recusa, diz que está errado porque não conferiu da forma adequada. Então é importante que vocês transmitam essa orientação para médicos, secretárias, assistentes, enfermeiras, enfim, a todo mundo que realize o procedimento de conferência de lentes aí nos serviços de saúde. E as medidas. Medidas e a montagem, a centralização é equivalente às lentes progressivas. Então, as medidas e montagem aqui, elas seguem padrões equivalentes às lentes progressivas. Uma coisa importante,
já vou deixar aqui para vocês. O Hilux WorkSmart Room também trabalha com duas versões, 4 metros e 2 metros. A boa notícia aqui é que não há mais a necessidade de modificar a forma de montar as lentes no Hilux WorkSmart Room. Então, quando a lente ela é escolhida na versão 4 metros, a potência, a centralização dela já vem configurada para 4 metros. Se for escolhida a versão de 2 metros, tudo já vai vir configurado para ser montado com 2 metros. Não vai precisar mais. A diferença de versão ela não acontece mais no procedimento de montagem, e sim no procedimento de cálculo das lentes. Ok? Então, as recomendações aqui elas são parecidas até com o que eu costumo sugerir para o atual desktop premium, né? Então, a versão 4 metros, para uso de diferentes dispositivos, para pessoas que precisam fazer interações com o público ou se deslocar dentro do seu ambiente de trabalho. A versão 2 metros, já mais indicada para aquelas pessoas que passam longos períodos em atividades mais próximas, ela sai menos do espaço de trabalho dela, do local de trabalho dela. Então, chamando a atenção aqui, essas variações de distâncias, elas são feitas através de um cálculo na distribuição de potência. Então, vocês já perceberam, eu coloquei uma seta em vermelho aí para chamar a atenção para vocês em relação a isso, tá bom? Então, a diferença da versão 4 metros para 2 metros, existe ali uma diferença na adição inicial. A adição final dos dois é igual, mas a adição inicial na versão de 2 metros é a partir de 1,25. Isso está relacionado, gente, à forma como as lentes são calculadas. Então, eu disse para vocês há pouco, aqui não há mais a necessidade de centrar a lente na montagem ali 4 milímetros para cima ou para baixo, como acontece hoje com o desktop premium. Então, é muito bom, por um lado, porque a gente vai acabar tendo muito menos problemas de insuficiência de diâmetro, que hoje ocorrem muito com o desktop premium. Por outro lado, a gente vai ter que ter mais atenção e orientar bem o nosso cliente lá na ponta em relação a essa diferença no poder de adição, ok? Então, a adição aqui, no caso da versão 2 metros, ela começa em 1,25 e não em 0,75, como ocorre na versão de 4 metros. Indo aqui para o Workstyle 3, visão perfeita no trabalho. Então, aqui a ideia de um produto mais premium que ofereça a melhor experiência disponível em lentes ocupacionais. 3D Binocular Vision. Então, essa é uma das principais tecnologias para a gente destacar. O papel do 3D Binocular Vision é essa redução da diferença prismática entre as lentes, e sabendo que quase todo mundo tem alguma diferença de prescrição de um olho para outro, isso aqui é um recurso bastante importante, porque muitas vezes há uma discrepância, digamos assim, entre a imagem percebida pelo olho direito e a imagem percebida pelo olho esquerdo. E na hora de juntar isso aí, na hora de fazer essa fusão de imagens, a coisa se complica e pode-se perceber muita deformação. Aquele cliente que nota ali determinadas áreas da lente com a imagem deformando, distorcendo, ele não tem uma experiência muito agradável, principalmente nos primeiros dias de uso. Então, ó, isso ocorre porque quando junta isso aqui, vou voltar para vocês verem, ó, juntou. Então, na hora que junta, a diferença de efeito prismático de uma lente para outra, ela acaba gerando mais limitações aí nessas partes laterais. Então a área mais nítida ela fica muito reduzida ali nesse caso, e mais deformações são percebidas nessa parte lateral. Quando a gente adota o 3D Binocular Vision, a gente já percebe que essa diferença ela é minimizada. Ela ainda existe, ok? Só que ela é minimizada. Então, esse casamento aqui, ó, essa sobreposição, ela acontece de uma forma muito mais equilibrada.
gerando aqui uma percepção de imagem, uma experiência muito próxima da experiência do uso de uma lente de visão simples, uma experiência quase que sem limitações. Isso melhora muito naturalmente essa percepção tridimensional, essa noção de profundidade, de distância, né? Muito, muito importante, especialmente quando a pessoa ou ela trabalha com diversos dispositivos, ou ela trabalha com diversos itens ali na sua mesa de trabalho, como os artesãos, os artistas plásticos também, né? Isso traz uma visão muito mais estável, uma experiência muito mais real, não só na parte frontal, ali na parte central, mas mesmo nessas laterais. Por isso que a gente consegue trazer aqui essa experiência natural numa área muito mais ampla das lentes. No AdaptEase, a gente também resolve um outro problema. Então, eu trouxe aqui eu montei, né, esse esquema de lente aqui para vocês visualizarem, para a gente entender o seguinte, pessoal. Toda lente progressiva ou ocupacional, a lente ocupacional não deixa de ser também uma lente progressiva. Mas toda lente progressiva, aquele design dos campos visuais que a gente tanto utiliza em materiais de marketing, na tabela de preços, aquilo é uma imagem meramente ilustrativa, naturalmente, porque esses campos visuais, ou a amplitude desses campos visuais, ela está relacionada a diversos fatores, não só a tecnologia da lente em si, mas também alguns fatores modificam esse design, como a adição, que eu trouxe nesse exemplo. Quanto maior fica a adição, mais estreito fica esse corredor progressivo. Além da adição, o comprimento do corredor progressivo ele também influencia nesse estreitamento. Então, essa falta de nitidez nas áreas laterais da lente, que ocorrem muito frequentemente na região intermediária e perto, ela tende a ser maior, ou seja, tende a ter mais imprecisões, porque essa variação do longe para o perto, ou nesse caso aqui, do intermediário para o perto, ela gera esses chamados astigmatismos, né? Para usar aí uma linguagem, para quem gosta de linguagem mais técnica, gera esses astigmatismos marginais aí, as populares aberrações laterais, por assim dizer. Então, há uma relação direta entre o valor da adição e a incidência desse astigmatismo indesejado, dessas distorções periféricas, né? Enfim, e o tamanho do corredor progressivo. Corredores mais curtos geram mais astigmatismos. Então, consequentemente, limitam mais essa área visual mais nítida. Quando a gente aplica aqui o AdaptEase, a gente consegue neutralizar, conforme vocês podem perceber. A gente neutraliza esses astigmatismos indesejados na zona intermediária e perto. Então, a gente meio que empurra para fora essas oscilações, né, esses astigmatismos, trazendo uma área mais limpa ali, por assim dizer, uma área limpa mais ampla. Então, isso contribui muito também para que essas variações de foco elas aconteçam de uma naturalidade maior. O uso de diferentes dispositivos ele ocorra com menos esforço, gere uma experiência visual mais agradável, porque essas transições de foco elas vão acontecer com mais suavidade, com mais naturalidade. Isso também vai gerar um impacto positivo na postura como esse óculos será usado. Menos alteração na postura, menos necessidade de ficar naquela coisa de mexer o pescoço o tempo todo. É um recurso valiosíssimo também. E é como que a gente faz isso? Por isso que eu coloquei as setinhas verdes ali, tá? A gente aplica um astigmatismo, um baixo poder de astigmatismo na direção oposta desses astigmatismos que são gerados pela variação de potência. Então a gente neutraliza isso aplicando uma força inversa, né? Só que uma coisa muito levinha ali. E as medidas de centragem e montagem também equivalentes às lentes progressivas.
A gente, uma coisa que não muda nesse caso são as versões, tá? Versão close, com distância intermediária de até 1 metro, versão screen, com distância intermediária de até 2 metros, e a versão space, com distância intermediária de até 6 metros. Então, ali tem algumas recomendações, né? A versão de 1 metro para pessoas que tenham ali uma frequência, né? Uma demanda grande por atividades muito próximas, que exijam ali muito um período longo de concentração, de visão de detalhes, né? Enquanto que a versão de 2 metros para trabalhos de escritório, artes plásticas, uso de computador de mesa, dispositivos móveis e também para a área de saúde. E a versão Space, que oferece uma profundidade maior para ambientes de trabalho mais espaçosos, como salas de aula, palestrantes, por exemplo, apresentadores, né? É um público aí que se serviria muito bem dessa versão de produto. Em resumo aqui, o Hilux ID Workstyle 3, né, o principal ponto no qual a gente deve, as principais afirmações que a gente deve explorar, adaptação imediata, oferece um desempenho excepcional para o uso de telas, com a inclusão, né, das tecnologias 3D Binocular Vision e Adapt Easy, maior redução da fadiga ocular, aqui especialmente por trazer mais recursos de customização da visão binocular, né? Levando em conta que, como eu disse, quase todo mundo tem diferença entre o grau de longe, entre o grau de um olho para o outro, e, consequentemente, todos esses recursos vão culminar numa experiência de visão mais natural para esse consumidor. No caso do Hilux WorkSmart Room, então, aqui nós já mencionamos, né? Então, o produto para oferecer uma nitidez visual numa área ampla ali para esses ambientes de trabalho, para essa distância intermediária e perto, traz essas variações de foco mais estáveis, né? Explorando ali principalmente esse controle das deformações, das oscilações, para que esse usuário se sinta seguro quando tiver que se movimentar usando essas lentes e, consequentemente, isso gera uma adaptação ainda mais rápida do que aquela que é vivenciada com o atual desktop premium. Eu trouxe aqui também, ó, já para vocês visualizarem como o produto vai aparecer no catálogo do Royal Lab, ok? Então, não é muito diferente daquilo que a gente já tem hoje. Então, o Hilux Workstyle 3 substituindo o Workstyle V Plus, tá bom? Então, vai ter ali um link de acesso para cada uma das versões. O WorkSmart Room também vai vir com essa instrução lá, o novo produto em substituição ao desktop premium. Então, a tela de pedidos do Royal Lab, o menu ali, ele trouxe ali uma explicação, né, para que eventualmente algum cliente que de repente não foi visitado ainda, não se atualizou, está desavisado por qualquer razão, ele saiba ali que produtos são esses e como ele pode se ajustar ali se eventualmente tiver pensado, né, tiver feito a venda baseada no catálogo anterior. Aqui algumas especificações técnicas. Vale destacar aqui, pessoal, um ponto que não saiu na tabela de preços, e eu recomendo aí que vocês fiquem especialmente atentos a esse aspecto, são essas variações de adição no Hilux WorkSmart Room. Então, durante as suas visitas, especialmente, deem atenção a esse aspecto para que ninguém seja surpreendido aí com relação a isso, ok? Altura de corredor 18 milímetros, conforme a gente já usa no desktop premium. Ali na parte de baixo eu coloquei também as gravações indicadas para cada versão. Os parâmetros de uso apenas a altura do centro óptico e DNP de longe para o WorkSmart Room. No caso do Workstyle, o Hilux ID Workstyle 3, a gente tem uma variedade maior de materiais, né, de índices de refração, uma disponibilidade mais ampla, consequentemente. Aqui já não tem
nenhum tipo de observação, né, digamos assim, relacionado à adição. As gravações estão ali também, de acordo com cada material. E os parâmetros de uso aqui, além da altura do centro óptico e DNP, também o uso do ângulo pantoscópico, distância vértice, curva da armação. Eu coloquei ali embaixo de forma mais objetiva, né, as distâncias intermediárias de cada versão e as alturas de corredor progressivo disponíveis para o Hilux ID Workstyle 3. Finalizamos.